Ódio contra homens. Ódio sistematizado contra homens. É isso que a Rede Globo está promovendo contra o ator Juliano Casarré. O que ele está fazendo? Ele está querendo promover um encontro de 3 dias com homens, para formar lideranças, para falar de saúde espiritual, de religião, de liderança familiar e de uma reflexão sobre o que está acontecendo nos tempos contemporâneos contra os homens. Por causa disso, atores globais estão crucificando esse rapaz como um homem que esteja promovendo ódio sistematizado contra mulheres, que esteja promovendo misoginia, que esteja promovendo feminicídios. Simplesmente porque ele vai reunir um tanto de homens para falar exatamente da crise masculina contemporânea. Isso é ódio sistematizado contra homens, percebe? O cara que vai falar exatamente do problema de um homem ser totalmente hoje sufocado da sua virilidade, de crianças, de adolescentes terem medo de se aproximar de mulheres, medo de flertar com mulheres, com medo de ser visto como assediadores, como abusadores, como membros de uma cultura de estupro, que é o que o feminismo histérico tem feito exatamente com toda a população masculina, colocando-a como se fosse potencialmente criminosa. Esse homem vai falar de religião, de valor familiar, de valor de empreendedorismo e é taxado como um homem que está incentivando morte e violência contra mulheres. Isso é exatamente a projeção espelhada de uma raiva incontida contra os homens que é inoculada pela esquerda, que está inoculada na cabeça desses débeis mentais atores da Rede Globo. Um encontro com homens para falar de religião, família e empreendedorismo é visto como um encontro para destruir, para estuprar, para assediar mulheres. Percebe? A mentalidade global, a mentalidade dos artistas da Globo é uma mentalidade misândrica. É o contrário do que é propalado. É claro que tem crimes bárbaros contra mulheres, mas são crimes pontuais. Não são crimes eivados de uma sociedade patriarcal que tem ódio de mulheres. Isso é balela. E essa balela está exatamente nessa ofensa coletiva feita contra o ator Juliano Casarré, de militantes, mulheres e homens, que têm ódio sistemático contra os homens, para falar que 2 ou mais homens reunidos vão falar sobre qualquer coisa, sobretudo sobre falar mal de mulheres e promover feminicídio e violência sistemática contra mulheres. Chega! Chega de misandria, chega de ódio sistemático contra homens. Ninguém, 99,9% da população masculina não é estupradora, não é assediadora. Fazer uma reunião agora, fazer uma reunião contra mulheres, deixem de ser débeis mentais, deixem de ser canalhas, artistinhas da Globo. Vocês deveriam ser antenas da raça, captar a realidade, não distorcer a realidade para ofender as pessoas e para chamar as pessoas de potenciais criminosos, de potenciais assediadores ou estupradores. Vocês estão esgarçando e dividindo e destruindo a sociedade e a harmonia de homens com mulheres. A percepção de que a misoginia não existe ou é exagerada, defendida por algumas mulheres, geralmente não nega a existência de crimes violentos, mas questiona a forma como o termo é aplicado no cotidiano, na política e nas redes sociais. Essa postura é complexa e pode ser motivada por fatores culturais, ideológicos e pela interpretação das relações de gênero. Aqui estão os principais motivos pelos quais algumas mulheres expressam essa visão. 1. Rejeição à banalização do termo. Muitas mulheres argumentam que misoginia e machismo viraram rótulos automáticos para qualquer discordância ou crítica feita a uma mulher, especialmente no ambiente digital. Argumento: se todo debate caloroso ou comportamento rude masculino for chamado de misoginia, o termo perde seu peso original, ódio estrutural, e passa a ser visto apenas como uma mordaça para encerrar conversas. Visão: elas acreditam que a crítica política, por exemplo, não deve ser confundida com ódio ao feminino. 2. Diferença entre machismo estrutural e experiência pessoal. Muitas mulheres baseiam sua opinião em suas próprias vivências, nas quais não sentiram a opressão sistemática descrita pelo feminismo. Argumento: algumas relatam nunca ter sofrido assédio grave ou impedimentos profissionais pelo fato de serem mulheres. Visão: elas tendem a acreditar que o sucesso depende mais do esforço individual do que de estruturas de gênero, considerando, portanto, a pauta da misoginia exagerada. 3. Acreditar na igualdade já conquistada. Algumas mulheres acreditam que a igualdade de direitos já foi amplamente alcançada na sociedade ocidental, tornando o discurso de misoginia estrutural obsoleto ou desnecessário. Visão: para elas, as diferenças atuais entre homens e mulheres são vistas como naturais ou fruto de escolhas pessoais, e não de uma opressão cultural, o que leva à crença de que o verdadeiro machismo acabou. 4. Resistência ao feminismo moderno.
Parte das mulheres que negam a misoginia contemporânea se posiciona contra o movimento feminista atual. Argumento: elas podem sentir que o feminismo se tornou uma ideologia anti-homens, misandria, defendendo uma postura mais tradicionalista. Visão: elas preferem valorizar papéis tradicionais de gênero, casamento, maternidade, e veem o feminismo como um movimento que ataca o masculino e, por consequência, prejudica a harmonia entre os gêneros. 5. Internalização de normas patriarcais. Estudos apontam que, em uma sociedade com raízes patriarcais, comportamentos misóginos podem ser naturalizados e até internalizados pelas próprias mulheres. Argumento: mulheres podem julgar outras mulheres que não seguem as normas tradicionais, reforçando a ideia de que a desigualdade é na verdade uma falha moral da mulher que não se adequa. Visão: isso leva ao discurso de que mulher é sua própria inimiga, ou que não existe machismo, quando na verdade são valores patriarcais sendo reproduzidos. Em resumo, a negação da misoginia por parte de algumas mulheres frequentemente reflete uma divergência ideológica sobre o que constitui opressão e uma resistência a políticas identitárias, em vez de uma negação absoluta da violência física contra a mulher. Rapaz, tem mulheres, né? Tem mulheres que parecem que vivem, né, no fantástico mundo de Bob. Ou vivem naquele programa da Xuxa, né? No lindo mundo da imaginação. Porque assim, ó, esse vídeo aí que eu mostrei pra vocês aí, eu comentei nesse vídeo aí, ó, dizendo assim, ó, que a misandria é um crime que é autorizado aqui no Brasil. Aí chega uma mulher lá, né, uma mulher infeliz, falou o seguinte, que em outras palavras, que a misandria não existe. Ou ela é uma idiota, ou ela é desonesta, intelectualmente falando, ela é desonesta, ou ela está querendo tapar o sol com a peneira. Porque assim, ó, a misandria, ela existe, cara. E você tá vendo aí, ó, esse ator global aí, ó, tentou fazer um evento somente para homens e deu no que deu aí, ó. Porque se fosse uma mulher querendo fazer um evento para as mulheres, né, aí ia ser empoderamento feminino. Mas como é um homem, aí é misoginia. Aí, como é um homem fazendo esse evento, aí vai dizer assim, é misoginia. É misoginia. Entendeu? É misoginia. E não é bem assim. Não é bem assim. Ele tá querendo ajudar os homens. Essa mulher aí, essa vagabunda aí, ó, que falou isso aí, é por ter botado a cara dela aqui. Mas na hora eu não quis nem falar com ela, não quis nem responder à altura que ela merece, porque tem gente que não merece. Aí, como eu tava falando, ela comentou no comentário lá, né, que eu falo o seguinte, que a misandria é o crime autorizado somente no Brasil. Aí ela colocou um emoji de risadinha. Aí eu falei assim, por que você tá rindo? Eu não vejo, o que tem de engraçado nisso? Ela falou assim, que a misoginia não existe. Isso que lá, na história, em outras palavras, na história, isso não existe. Aí na hora me deu vontade de responder, mas eu tentei responder ela lá no direct, no Instagram dela. Mas só que o Instagram dela é privado. Aí não deu pra responder. Não deu pra responder ela como eu queria. Então eu bloqueei e depois desbloqueei pra assumir o comentário, entendeu? Também pra não lembrar mais do nome e nem da cara dela. Principalmente do nome.
É porque tem gente assim, pessoal, tem gente que não merece resposta, velho. Tem gente que não merece resposta. Tem umas que merece, mas tem outras que não merece não. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então, é isso, cara. Misandria existe sim. E algumas mulheres na internet fazem isso. Fala que o homem tem que morrer. Fala que o homem tem que se lascar. Fala que o homem tem que se arrombar. Então já que as mulheres querem tanto a lei da misoginia, por que não faz também a lei da misandria também? Entendeu? Por que não faz a lei da misandria? É porque tem mulher que acha, como eu falei aqui, que misandria não existe. E tem um estudo aqui, pesquisei aqui, ó. Até em chat GPT, no Google, fala sobre isso. Que a misandria, ela existe, pô. Ela existe de fato. Entendeu? Entendeu? E também tem uma coisa, mais uma vez eu vou te explicar para vocês aqui, né? Que misandria existe. Ela existe de fato. E vou ser bem direto, sem rodeio. Primeiro, isso aí que a pessoa falou, né? Ah, que misandria não existe e tal. Entendeu? E aí eu vou esclarecer essa pergunta para vocês aqui. É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, né? A se fazer. Misandria, ela existe? Vou ser bem direto, sem rodeio. Primeiro, misandria existe sim. Misandria é o desprezo, a aversão, o preconceito contra homens. Assim como a misoginia é contra mulheres, o conceito é simétrico. O problema não existe, o problema não é a existência, é como as pessoas interpretam o impacto disso. Agora, porque muita gente nega ou minimiza? Primeiro, confusão entre preconceito individual e sistema. Muita gente pensa assim: homem ainda tem mais poder na sociedade, então não dá para falar que sofrem preconceito de verdade. Ou seja, a pessoa não está dizendo que ninguém odeia homem. Ela está dizendo que isso não teria o mesmo peso estrutural que a misoginia. Só que aí acontece um erro. Uma coisa não anula a outra. O sistema pode favorecer homens em certos aspectos e ao mesmo tempo existirem ataques, desprezo e generalizações contra homens no nível social e cultural. 2. Experiência pessoal e bolha social. Se a pessoa vive em um ambiente onde homens são geralmente privilegiados, mulheres sofrem mais abusos visíveis, ela passa a enxergar o mundo assim. O problema real é contra mulheres. O problema real é contra mulheres. O resto é exagero. Isso não é necessariamente má fé. É filtro de experiência. 3. Ideologia e narrativa. Algumas correntes ideológicas mais radicais tratam o homem como opressores por definição, responsáveis coletivos por problemas históricos. Nessa visão, reconhecer misandria enfraquece a narrativa. Então o caminho é negar, ridicularizar ou reduzir. Isso não é misandria de verdade. Aqui já entra mais
Aqui já entra mais posição ideológica mesmo, não só confusão. 4. Uso de linguagem com estratégia. 4. Uso de linguagem com estratégia. Mas antes de falar o 4 aqui, a parte 4 aqui, eu vou falar isso aqui, ó. Vou tentar responder isso aqui, ó. Ou reduzir, que eu falo assim, ó. Nesta visão reconhece misandria. Reconhecer misandria nesta visão. Reconhecer misandria enfraquece a narrativa. Então, o caminho é negar, ridicularizar ou reduzir. Isso é misandria, isso não é misandria de verdade. Quer dizer, algumas mulheres pensam só porque os homens, entre aspas, têm um poder, têm força, aquela coisa toda, a misandria não vai existir conosco. Esse preconceito aí, mas existe, pô, existe. E isso você vê muito na internet, como eu já falei aqui e no vídeo aqui, né? Que tem mulher que fala que o homem tem que morrer, que o homem tem que se lascar, que o homem tem que ir pro inferno. Tanta mulher aí, ó, que se separou do marido aí e que maltrata o seu filho, o homem, que maltrata a criança, que maltrata seu menino aí, seu filho homem, né? Sua criança que nasceu homem, só porque o marido se separou dela, se separou dela, entendeu? Só porque o marido deu um chute na bunda dela, né? Porque ela traiu, porque ela foi uma mulher, em algum sentido, entendeu? Tem alguns casos aí, né? Que a mulher, ela mata o filho. Ela mata o filho. Só para atingir o ex. Só para atingir o marido. O ex-marido. Entendeu? Quer dizer que isso não é misandria. Entendeu? Tantas mulheres aí, ó. Que mataram seus cônjuges, né? Que mataram seus maridos. Seus ex. Seus namorados. Seus noivos aí. E tem algumas aí que estão soltas aí, né? Até hoje, entendeu? E ninguém fala nada acerca disso. A imprensa, ninguém fala nada acerca disso. Agora vamos à parte 4 aqui. Parte 4. O uso de linguagem com estratégia. Tem gente que muda a definição das palavras. Por exemplo, misandria não existe porque não tem poder estrutural. Isso é só reação, não preconceito. Isso é jogo de linguagem. Na prática, o comportamento existe. O nome que a pessoa aceita dar é que muda. 5. Medo de equivalência. Algumas pessoas têm receio de dizer: misandria existe. Leve-a. Então, homens sofrem igual às mulheres. Aí elas rejeitam totalmente o termo para evitar essa comparação. Só que isso é um exagero. Dá para dizer: misandria existe, misandria também existe. Misandria existe, misoginia também existe. Lógico, misoginia também existe, né? Também existe. Mas isso aí você não vê toda hora. Você não vê toda hora como eu vejo na internet. Como algumas mulheres fazem, né? Como bem já falei aqui. E os impactos podem ser diferentes, dependendo do contexto. Sem negar nenhum dos dois. Quer dizer, todos os dois existem, né? Tanto a misandria como a misoginia, ela existe de fato. Isso você não tem como negar. Resumo direto, do jeito que você gosta. Existe gente que não vê, porque nunca sentiu ou percebeu. Existe gente que vê
existe gente que não vê que, existe gente que não quer ver por ideologia. Tem mulher, principalmente as mulheres, né? Como eu já falei aqui daquela vagabundinha aqui que ficou falando merda na internet do meu comentário. Que ela falou que misandria não existe. Como é que não existe, cara? Como é que não existe misandria? Ou ela tá cega, velho, ou ela é burra, ou ela é totalmente desonesta, intelectualmente falando, velho. Para negar para negar isso, velho. Para negar de forma assim consciente ou de forma proposital isso aí. Entendeu? Existe gente que confunde conceitos. E existe gente que manipula o significado das palavras. Agora eu vou provocar vocês um pouco. No seu estilo, né? Porque eu sei que tem gente aqui que gosta de uma provocação. Se uma mulher, né? Eu deveria ter feito isso. Entendeu? Deveria ter feito isso aqui, ó. Se você quiser usar isso a seu favor, igual, você gosta de, por exemplo, eu gosto de estratégia. Entendeu? O caminho não é sair batendo de frente, dizendo você está errada. O mais inteligente a perguntar, o mais inteligente fazer perguntas tipo: então, você acha que homens nunca sofrem preconceito? Se alguém disser que todos os homens é lixo, isso é o quê? Por exemplo, eu vou ler aqui. Se alguém dizer que todo homem é lixo, isso é o quê? Isso faz a pessoa pensar, sem você entrar em conflito direto. Entendeu? Por exemplo, ou então perguntar assim também, ó. Então, já que a misandria não existe, a misoginia também não existe. Entendeu? Porque tem mulher aí. É porque tem gente que gosta de tapar o sol com a peneira, velho. Pode ser isso, entendeu? Pode ser isso. Entendeu? Pode ser isso aí, entendeu? Ou ela tá querendo jogar com as palavras, né? Jogar com as palavras. Entendeu? E também tem uma coisa, eu não preciso fazer um vídeo longo para você entender o que é isso aqui. Porque se você entender o que é misoginia, ou o que é misandria, né? De tanto falar de misoginia, eu acabei me confundindo um pouco. Entendeu? É misandria. Entendeu? É misandria. Vou falar aqui um pouco de equivalência, né? Porque também eu estava com dúvida acerca disso. Equivalência é quando você diz que duas coisas são iguais ou têm o mesmo peso ou valor, mesmo que não seja exatamente igual na realidade. Agora trazendo para o conceito que você falou. Equivalência em geral, tipo afirmar a coisa A é equivalente à coisa B. Ou seja, mesmo nível, mesma gravidade, mesmo impacto. No debate onde entra a confusão, quando alguém fala de equivalência nesse tema, geralmente está pensando assim: se você disser que misandria existe, então está dizendo que ela é igual à misoginia. E também tem uma coisa: a misandria é uma aversão e preconceito contra homens e meninos, entendeu? Mas, continuando, se você dizer que misandria
existe, então está dizendo que ela é igual à misoginia? Vou ler aqui de novo. Se você disser que misandria existe, então está dizendo que ela é igual à misoginia. Aí a pessoa reage contra isso. Mas aqui está o ponto importante. Preste atenção nisto. Reconhecer que duas coisas existem, não significa dizer que são iguais. Exemplo simples. Um tapa e um soco existe, mas não tem o mesmo impacto. Mesma lógica. Misandria existe, misoginia existe, mas pode ter formas ou impactos diferentes, dependendo do contexto. Falsa equivalência. Vou falar aqui de falsa equivalência. Falsa equivalência. Tem também um termo importante, falsa equivalência. Quando alguém compara duas coisas como se fossem iguais, mas na prática não são. Exemplo: homem não pode chorar, mulher não pode trabalhar. Isso é uma falsa equivalência, porque são limitações diferentes, com impactos diferentes. Resumo no estilo que você gosta. Equivalência trata duas coisas como iguais. Falsa equivalência. Forçar igualdade onde não existe. Reconhecer algo diferente. Diferente dizer que é igual ao outro. Reconhecer algo diferente, dizer que é igual ao outro. Quer dizer, falsa equivalência é você dizer assim, que eu sou igual a fulano, sendo que eu não sou. A mesma coisa é a misoginia e a misandria. Elas parecem ser iguais, mas não são. Ambas têm impactos diferentes. Elas impactam de forma diferente. Entendeu? Se você quiser levar isso para o nível estratégico, tipo, você gosta de estilo, se você gostar, né, do estilo arte da guerra, né, guarda isso. Muitas discussões hoje não é sobre fatos, é sobre quem controla o significado das palavras. Quem define equivalência, opressão, preconceito, controla o debate. Entendeu? Então, é isso. Então isso aqui, ó. Aí, uma frase final, né? Uma frase final aqui. Quer dizer, depois eu vou falar a frase final. Agora eu vou falar como você identificar. Vou falar aqui como você identificar preconceito misândrico, né? Agora aqui, direto ao ponto. Um homem identifica misandria quando percebe hostilidade, generalização negativa ou tratamento injusto dirigido a ele por ser homem, não pelo que ele fez não pelo que ele fez como indivíduo. Agora na prática, como reconhecer isso sem se enganar. 1. Generalização contra homens. Frase tipo: homem é tudo igual, homem não presta, homem só serve para aquilo, isso e tal. Isso é preconceito clássico. Pega casos e transformam em regra. 2. Padrão tipo: 2 pesos e 2 medidas. Quando um comportamento é aceitável em mulher, mas condenado em homem. Ou o erro do homem
é visto como caráter, enquanto o da mulher é com contexto. Outras palavras, quer dizer, vou ler aqui, ó, tipo assim, ó. O erro do homem é visto como caráter. Por exemplo, eu faço um erro, por exemplo, na academia, eu visto uma roupa leg apertada para malhar. Isso é errado. E se eu for para academia com esse shortinho colado no rabo, mostrando meu pau, mostrando a marca do meu ovo, do meu pau, aí até o dono da academia vai querer me expulsar de lá, entendeu? Enquanto a mulher que veste um short enfiado no rabo, que faz agachamento, aquelas posições, né? Que chega até o ponto de colocar a bunda na nuca, a bunda no teto, né? Aí para elas não existe nada de errado, entendeu? Vou ler aqui de novo. O erro do homem é visto como caráter, entre aspas, caráter, enquanto o da mulher é, entre aspas, conceito, contexto. Aqui entra o julgamento desigual. 3. Desvalorização automática. Quando o homem fala algo e é ignorado ou ridicularizado só por ser homem, demonstra emoção e é tratado como fraco ou inválido. Isso é desumanização leve, mas é preconceito. É um preconceito tão leve que os homens sofrem, né? Que a gente sofre, que os homens sofrem, que os caras já se acostumaram com isso. Que eles, os homens, como nós, como eu, já se acostumaram com isso. 4. Hostilidade disfarçada de piada. Tipo, é homem, então aguenta. O homem não sofre. Piadas constantes diminuindo homens. Se fosse invertido, geraria reação. Então não é neutro. Então é neutro. Quer dizer, se o mesmo preconceito fosse voltado para as mulheres, né, em vez de nós homens, aí a coisa seria diferente. Por exemplo, a mesma brincadeira que eu brinco com o João e ele leva na brincadeira também, a Maria não vai ter a mesma reação, porque é mulher. Por isso que fala que mulher é cheia de mimimi, porque mulher tudo por exemplo, se um homem brincar de uma forma pesada com mulher, aí ela não vai gostar. Aí ela vai falar, não pode porque eu sou mulher, não sei o que, briga e tal. Agora, se fosse o homem, se fosse ao contrário, será que ele ia ter a mesma reação? Apesar que tem homem aí que, infelizmente, mas parece mulherzinha, né? Porque não aguenta brincadeira, né? Que quer logo chorar. Mas isso aí é outra coisa, isso aí já é outra história. Mas na maioria das vezes, o homem não é assim. O homem ele brinca de boa. O homem ele nunca saiu da quinta série, entendeu? O homem brinca, o homem interage, o homem nas construções civis, né? Quando eles trabalham lá, eles brincam entre eles, entendeu? Eu já trabalhei em construção civil e eu sei muito bem do que eu estou falando. E até hoje eu trabalho.
Entendeu? Quinto, culpa coletiva. Quando você é tratado como culpado por atitudes de outros homens, problemas históricos que você não causou. Isso é um sinal claro de mentalidade preconceituosa. Agora o ponto importante para você não cair no erro. Nem tudo é misandria. Às vezes é crítica legítima de comportamento, reação à atitude real, ou só alguém sendo rude mesmo. Quando alguém é rude, sem mostrar nenhum preconceito, aí beleza, mas quando alguém é rude e mostra preconceito real contra homens, quando uma mulher é rude e também expondo seu preconceito real contra homens, aí é preconceito, aí já é misandria. Entendeu? Então, a pergunta-chave é: isso então sendo dito, por que eu sou homem ou por algo específico que eu fiz? É assim, ó. Então, a pergunta-chave é: isso está sendo dito porque eu sou homem ou por algo específico que eu fiz? Resumo afiado. Se há generalização, julgamento desigual, desvalorização automática ou culpa coletiva, tem cheiro de misandria. Entendeu? Agora aqui ó, a frase final para acabar com o vídeo aqui, porque eu já falei demais. Direto ao ponto. O homem identifica a misandria quando percebe hostilidade, generalização negativa ou tratamento injusto, dirigindo a ele por ser homem, não pelo que ele fez como indivíduo. Eu vou ler de novo. Direto ao ponto. O homem identifica a misandria quando percebe hostilidade, generalização negativa ou tratamento injusto dirigido a ele por ser homem, não pelo que ele fez não pelo que ele fez como indivíduo. Quer dizer, ele é julgado por ser homem, não pelo que ele fez, Vou ler aqui de novo para ficar estampado na sua cabeça. Direto ao ponto. O homem identifica misandria quando percebe hostilidade, generalização negativa ou tratamento injusto dirigido a ele por ser homem, não pelo que ele fez como indivíduo. Então, pessoal, é isso aí, entendeu? Isso aí que é misandria. Agora, se você quer mulher e não concorda com isso aqui, eu quero que você se lasque. Eu quero que você vá se arrombar. E se você não gostou, tira as calças pela cabeça e vá a merda, viu? Vá a merda. Tanto vocês que são mulheres que não gostaram do vídeo, como vocês homens também. Porque eu sei que tem muito homem também que não aprova, que finge que não existe essa tal da misandria, entendeu? E o homem que finge que não existe, você é tão idiota, você é tão feminista como as demais mulheres, entendeu? Você é igual a todas as mulheres feministas que eu conheço aqui na internet, viu? Então é isso, viu? Um abraço aí. Para quem gostou, um abraço aí. E que Deus abençoe
a cada um de vocês. Olha, eu diria que a questão da misandria, assim como outros preconceitos, é muitas vezes invisibilizada justamente porque não se encaixa nos padrões mais comuns de opressão que a gente discute. Algumas mulheres algumas mulheres, por desconhecimento ou até por uma questão de defesa, acabam rejeitando a ideia, achando que isso minimiza outras lutas. Mas no fim, a gente precisa olhar de forma crítica e reconhecer que qualquer forma de ódio ou preconceito é prejudicial e precisa ser discutido com honestidade. Então, quer dizer, a misandria ela existe. É uma forma de preconceito, assim como a misoginia. Entendeu? Que a misoginia é o quê? É o preconceito, a aversão a homens e meninos do sexo masculino. Entendeu? A misandria é o preconceito e desprezo ou aversão sistemática aos homens e meninos. É como a misoginia, mas direcionada ao masculino, né? Embora seja menos discutida, ela também existe e pode se manifestar em contextos culturais e sociais. Então é isso aí, pessoal. É isso aí, ó. É isso aí que significa misoginia, né? É o ódio e preconceito contra homens e meninos do sexo masculino. Então essa é a verdade, entendeu? Eu quis falar de novo aqui porque eu queria deixar o assunto mais amplo possível para vocês entenderem. Mas se vocês entenderam logo de cara, tudo bem. Mas alguns não entenderam ainda o que é a misandria, que é o ódio e preconceito aos meninos. Então, meus irmãos, um abraço aí e que mais uma vez, que Deus te abençoe.